velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, em tua gloriosa luz, a nossa fé terá valor. Nós diremos: ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvir seu povo, velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Amém? E povo calado, não responde nem amém. Vai lá. 331. Chamada final. Amém, né? Tomara que o povo da internet esteja dizendo amém também. Senão não me ajuda não. 331, chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até um dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém? Graças a Deus. Amém. Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. Amém? Graças a Deus. Para nós é motivo de alegria, né? Mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor e na caminhada da vitória. Graças a Deus. Nós não temos nenhum pedido escrito de oração, mas eu lembrei de algumas pessoas. Hoje eu estive falando com o irmão Zé Rosa. O irmão Zé Rosa pediu oração por ele, pela família dele. Recuperação da irmã Isabel. A irmã Isabel fez uma cirurgia nos olhos e ela passa bem, mas ele pediu oração de agradecimento.
Oração também pelo irmão Reginaldo e família. Em viagem, ele está dependendo de algumas respostas aí para ele ir na sua viagem de campo, né? Lembrei também da irmã Socorro, irmão Raimundo, que está em Minas Gerais, né? Que nós possamos lembrar desses irmãos em oração. Irmão André, faz para nós a oração aqui, por favor. Amém. Graças a Deus. Vamos orar em prol desses irmãos. Querido Pai Celestial, nesta noite, Senhor, nós vemos pedir, Senhor, em menção de cada um dos irmãos, que o Senhor derrame sobre eles, Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, que o Senhor venha derramar sobre cada um, Senhor, o seu amor, a sua bondade, pois nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus, Senhor, que é bom, e a sua bondade dura de geração em geração. Que o Senhor abençoe, Senhor, esses irmãos, a cada um, Senhor, na sua viagem, na cura, Senhor, na depressão, Senhor, no que eles estão passando. Que o Senhor venha entrar em cena, Deus, pois nós sabemos que quando nós oramos a Ti, o Senhor responde a nossas orações, Senhor. Somos falhos, Senhor, somos indignos, Senhor, dessa palavra, mas o Senhor nos escolheu, não porque somos bons, Senhor, mas porque a sua graça nos alcançou, Senhor. E queremos te pedir mais uma vez, Senhor, que a sua bênção venha sobre cada um de nós, Senhor, a cada dia nos livrando do mal, Senhor, nos protegendo, Senhor, e nos dando força a cada dia. Pois o seu profeta diz, Senhor, que o Senhor é um Deus que tem seios, que amamenta, Senhor, que dá forças quando estamos esgotados, Senhor. Pois vivemos num dia mau, Senhor, num dia que há perseguição contra nós, mas a sua graça tem nos dado força cada dia, Senhor, e que o Senhor nos abençoe mais uma vez, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir a irmã Raabe cantar um hino. Tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor. Aberto está, que
que há em mim, pra todo sempre, amém. Tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor. Oh, ó Senhor, te amarei, te bendirei, te exaltarei com tudo que há em mim, pra todo sempre, amém. Com tudo que há em mim, pra todo sempre, amém. 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 Graças a Deus. Com tudo que há em mim. Amém. Graças a Deus. Você está feliz? Graças a Deus. Ele tem nos ajudado a todo instante. Eu saí de casa, era mais ou menos umas 17 horas para comprar um lanche. E na porta de casa, um livramento. Na porta de casa. Ia saindo de moto e o rapaz freou em cima e deu aquela buzinada forte. Na porta de casa. E depois eu saí e fiquei imaginando, é Deus. É Deus. É Deus a todo instante. Por mais simples que seja, que você seja atento ou não no trânsito, mas é Deus. É Deus que põe a mão ali e protege cada um de nós. A importância de nós orarmos uns pelos outros. Deus, Ele ouve as nossas orações. Eu me recordo quando eu tive aquele acidente, vocês lembram? O carro capotou comigo diversas vezes e comigo não houve nada. Não houve nada. O carro não prestou mais, deu perda total na caminhonete. E eu falo para vocês, na hora eu só lembrava mesmo das orações. E o carro virando, e eu tenho certeza que aquilo foi Deus. Foi Deus que pôs a mão ali e não houve nada com o irmão Arlan. Eu sei que vocês lembram também. Amém? E tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Não é para mim, não é para o irmão, não é para a irmã, não. Tudo é para a glória de Deus. Ele é a força da nossa vida. Amém? Somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite com Jesus. Deus está nos abençoando. Nós temos que confiar, ter confiança no que nós estamos mandando para aqueles que não estão presentes aqui e está nos ouvindo, nos vendo. E
que nós já transmitimos agora até esse momento, para aqueles que são escolhidos, chamados para ouvir essas coisas, são coisas edificantes. Creio que também já foram abençoados pelo que já ouviram. Esse programa que nós ouvimos aí, vamos supor que ele foi pregado há 50 anos atrás. Mas talvez tem pessoas que podem estar ouvindo ele pela primeira vez. Às vezes nessa noite, tem pessoas que ouviu e que às vezes esclareceu mais para eles do que já tinha esclarecido. Então, nós precisamos ter confiança no que nós estamos fazendo, confiando em Deus, sabendo que Deus continua trabalhando através dessa igreja, através desses cultos que nós estamos tendo. E falamos na reunião, se tinha alguém com vontade que diminuísse os cultos, que parasse, mas não teve nenhum que teve, não sei, eu falei para eles pensar isso, né? Não sei se já pensaram que seria bom parar com algum desses cultos, diminuir mais. Mas até então ninguém disse nada. Então vamos continuar. Porque não é só eu que vou segurar para ter esses cultos que nós falamos, pessoas que desejam nos visitar e procuram que dia que é os cultos, que hora que é os cultos, e a gente já falou, então qualquer hora pode algum aparecer. Continua, como sempre, esses cultos. Então nós vamos ler a Bíblia, vamos colocar de pé, Efésios capítulo 6, do versículo 10 a seguir. Essa leitura, eu creio que ficou nova depois que ela foi feita pelo profeta de Deus para pregar esta mensagem que foi imprimida agora. Ela foi pregada em 62 e foi imprimida agora em 2022. Nós estamos com ela aqui. Então ele usou esse texto aqui para falar sobre revestir-vos de toda a armadura de Deus. E a gente sabe que não tinha ninguém melhor para falar isso aí, ou sobre isso, do que ele. É uma leitura muito conhecida, mas vamos ler então, versículo 10 do capítulo 6 do livro de Éfeso, a carta aos Efésios. Capítulo 6, o versículo 10 em diante, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Isso é a palavra, para mim, palavra falada. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reviste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra
os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. É o que nós estamos fazendo. Senhor Jesus, nosso Deus, estamos lendo esta palavra, lemos ela. Que ela seja, ó Deus, distribuída a cada um, à medida que o Espírito Santo distribuir. Nós oramos, Pai, que cada um seja abençoado com esta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixe sentar. Agora, à tarde, antes de sair, entre tudo que nós lemos, eu observei essa palavra, meditando, não estava lendo, não. Foi esse versículo que nós lemos aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele. Vou achar, né? Vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Foi o último que nós lemos, né? Mas eu, lendo aqui, eu dei nesse versículo que eu estava pensando nele, mas eu não li na Bíblia e nem... É o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então eu estava pensando nisto, é que depois de fazer tudo que a gente já deu conta de fazer, havendo uma advertência aqui para a gente ficar firme, porque depois de fazer tudo, ainda pode correr o risco de a pessoa, no fim do caminho, desistir. Depois de fazer tudo, aí na hora da chegada é tão ofegante que a pessoa pode desistir. Então, que é uma advertência. Depois de ter feito tudo, ficar firme. Aí então, o que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Depois de ter feito tudo que já podemos fazer, Deus nos deu graça para fazer, então é ficar firme.
Não pode esmurecer, não. Aí eu lembrei, né, que Israel, depois de atravessar o deserto, estava bem na beira da terra, na fronteira da terra. Então, esmureceram e bambearam as pernas e ficaram com medo e amedrontados e deram por vencido que não era possível entrar. Mas Josué e Caleb não deu por vencido. Depois de tudo, eles ficaram firmes e eles entraram na terra. E também aqueles que não estava firme se afirmou. Então isso mostra, irmãos, que a firmeza de uma pessoa, ela pode afirmar muitas outras pessoas. Nós temos visto esses acontecimentos aí agora, e tem acontecido que se aqueles que estão na frente não se firmar, é muito fácil dos outros se bambear também, né? Mas Josué e Caleb estavam na frente e eles não ficaram firmes. Eles ficaram firmes e com isso, com aquela fé, com aquela coragem, com aquela armadura, eles convenceram Israel que dava conta, que entrava, e de fato entrou, tomou a terra, possuiu a terra e dividiu a terra de acordo cada tribo. Então, nós estamos lendo outra mensagem aqui, mas acaba que está voltando para Efésios, na mensagem da manifestação, ou seja, confronto, manifestação e posição no corpo de Cristo, e também o mistério predestinado. Mas vamos ficar com isso aqui. Se o Espírito nos deu isso, depois de fazer tudo, fica firme. Ah, mas eu já fiz tudo agora. Enquanto Deus nos der força, nós vamos estar firmes. Agora, em relação, eu estava pensando nessa mensagem, li um pouco, não é possível a gente ler ela aqui agora, não tem tempo, mas a gente pode comentar alguma coisinha, né? Então, eu li na mensagem aqui, o profeta falando a respeito dessa armadura. Bom, Arlan já falou aqui, né, que as nações, elas fazem suas armas para a guerra e passa um tempo, aquelas armas que fizeram ficam obsoletas, elas ficam vencidas. Quer dizer, elas ficam menos do que a que os inimigos já fizeram. Então continua fazendo armaduras para guerrear, mesmo estando em paz, mesmo estando em amizade, mas eles continuam fazendo. Então, eu não marquei nada na mensagem ainda, mas eu lembrei aqui, falando disso, que mesmo quando está em paz, nós não devemos parar. Não é orar só quando está em luta, em problema, e que a guerra se levanta. Deixa eu ver se eu dou conta de ver aqui, como ele falou sobre isso aqui. Então, todo tempo, porque aqui falou, no texto aqui falou, todo tempo. Então, a gente veio aqui, nós vamos encontrar isso aqui para a gente passar para frente o que a gente já viu. Mas enquanto eu vejo isso aqui, eu vou falando. É que
Deus deu para o homem a maior arma que podia ser dada, e com essa ele venceria o inimigo quantas vezes fosse necessário. Mas aí ele continua falando que Deus, ele fez isso para guerrear contra o inimigo. E é claro que ele tinha que dar para os seus filhos uma arma que pudesse vencer o inimigo. Não era uma arma mais fraca, e não é uma arma mais fraca que Deus deu para o cristão vencer o inimigo. Aí eu lembrando aqui que lá no começo, o profeta fala nisso, lá no Jardim do Éden, eles estavam armados e revestidos do poder de Deus, e não tinha nem como o inimigo chegar, não tinha como ele fazer nada com eles. O próprio Deus, certo, permitiu, porque ele queria essa guerra durante todo o tempo, até a volta de Cristo. Então, é um exemplo, né? Eva estava com tudo que podia vencer o inimigo. E aí o profeta fala, como é que o inimigo pôde arranjar um jeito? O que foi a arma do inimigo para guerrear contra Eva? Não tinha arma. Não tinha suficiente alma para lutar contra Adão e Eva lá no Jardim do Éden. O inimigo não tinha. Mas logo quando eu li isso aqui, que eu pensei, vai chegar nisso aqui. A única maneira que o inimigo podia fazer e fez, não era atacar, porque não adiantava, ele podia inventar a arma que fizesse, a arma que ele pudesse fazer. Mas se ele tomasse a arma dos filhos de Deus, aí ele ficava desarmado, aí o inimigo podia usar todas as suas armas contra eles. Então isso não é diferente com cada cristão. Não é diferente com cada cristão. Aí nós vamos olhar e vamos considerar uma coisa que também eu pensei. O inimigo pode fazer tudo com cristão, pessoas eleitas, predestinadas, escolhidas. Mas tem uma coisa que ele não pode fazer. É se o cristão é revelado, ele não pode tirar a revelação dele. Amém. Não tem como tirar. Glória a Deus. E ele pode até morrer, porque é uma arma muito grande, muito forte que tem agora, no nosso dia, é a revelação. Vou dizer que é uma das armas mais fortes que tem a revelação depois da palavra. Então você vê que lá no começo da guerra, que foi de Abel com Caim, Caim com Abel, então a revelação estava com Abel. Embora ele morreu, mas quem ficou vencido foi o outro que não teve a revelação. O inimigo procurou a vencer sem revelação, mas aquilo era um tipo de Cristo lá em Abel. O inimigo não pôde vencer Abel, pôde matar ele pessoalmente, fisicamente, mas não pôde convencer ele. Agora, Jesus Cristo também foi a mesma coisa, ele entrincheirou por detrás daquilo que ele mesmo, Deus, deu lá no Jardim do Éden. E com isso ele venceu a Satanás. Com que Jesus venceu a Satanás? Com que? Qual foi a arma que ele usou para vencer? E o diabo desistiu?
Qual foi? Não foi dizendo, também está escrito, não foi o que estava escrito, ele não usou o que estava escrito, a palavra. Então, é uma das armas que pode desfazer todos os dados inflamados do maligno. E nós podemos estar protegidos, mulher, o homem pode estar protegido por detrás da palavra de Deus. E mais uma vantagem nesse fim de mundo agora, nesse fim de tempo, a palavra revelada. Porque a palavra sem revelação, o inimigo também tem ela. Porque ele usou ela para Jesus lá. Ele falou assim, está escrito, se você é o Filho de Deus, está escrito. Você pode transformar essas pedras em pão, está escrito. Ele falou depois lá no pináculo, está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e você pode saltar daqui lá embaixo, e eles pegam nas suas mãos. Eles te seguram com as suas mãos. Está escrito. Quer dizer, o inimigo estava usando a palavra. Só que o inimigo nunca tem toda a palavra. E Jesus tem, e tinha e tem toda a palavra. Amém. Nós não vivemos só de um pouco da palavra. Satanás que vive com a parte da palavra. Porque ele toma a palavra, ele não tem outra coisa. Aí a terceira investida de Satanás, Jesus o respondeu, que também estava escrito que só a Deus adorará e só a Ele servirá, ele e o diabo. Ele podia ir tão longe o quanto ele fosse, Jesus era a palavra, ele nunca podia vencer a palavra. Então, se a palavra está em nós, a palavra revelada, eu estou dizendo, né? Palavra com revelação. Jesus, ele tinha luz da palavra e ele venceu dessa forma. Então, aqui, o que eu queria falar, já falei sobre Abel e Caim. Abel tinha a palavra de Deus revelada. Caim também tinha a palavra de Deus, ofereceu o holocausto, sacrifício também, mas sem revelação, como o mundo está fazendo. Mas o eleito de Deus, nós temos aí famílias, e irmãos e irmãs que parece que estão derrotados, parece que estão vencidos, porque o inimigo vai tirando tudo, vai atacando de todas as formas que pode, mas quando chega lá na revelação, ele não pode ir mais. Isso foi provado lá com Jó. O inimigo veio e desafiou a Deus, né, que Jó era isso, porque tal e tal. Deus falou, não, é porque ele tem revelação. Ele conhece Deus. Quem tem revelação do que é Deus é o que nós ouvimos no programa ali. Tem gente que pensa que Deus é de outro jeito, é de outra maneira. Tem gente que pensa que o batismo é de um jeito que não está na Bíblia. E fica com aquilo. Mas não é. E eles usam também a Bíblia para ficar fora do restante da palavra. Mas veja bem, você sabe, eu creio que foi Lincoln que disse certa vez, aquele presidente dos Estados Unidos. Você sabe, eu creio que foi Lincoln que disse certa vez, em tempo de paz, prepare-se para a guerra. Quando você estiver de pé, prepara para aquela hora que vem a luta. Então, veja bem isso aqui. Você sabe, eu creio que foi Lincoln que disse certa vez, em tempo de paz, preparem para a guerra. É tempo de preparar. E o Moran citou aqui, né, que a Rússia prepara, a Alemanha prepara,
E eles preparam quando está tudo quieto, não é? Ou talvez não tenha sido ele, mas parece que, ou melhor, me parece que foi ele quem fez esta declaração. Em tempo de paz, preparem para a guerra. Esta seria uma boa coisa a respeito da qual poderíamos pensar. Em tempo em que tudo está correndo tranquilo, é melhor você se preparar. É enquanto a gente pode ir na igreja que a gente deve ir na igreja. É enquanto a gente pode ler a Bíblia que a gente deve ler a Bíblia. É enquanto a gente pode ler a mensagem que deve ler a mensagem. É enquanto nós podemos orar que devemos orar, porque chega um tempo, chega uma hora que não tem mais como fazer isso. Minhas vistas estão encurtando. Minhas vistas, eu ainda sou interessado por ler a mensagem. Eu sou interessado em ler a Bíblia ainda, eu tenho esse interesse. Eu me venho assim, uma escritura, uma coisa, e eu quero ir lá na Bíblia para mim ver aquilo. Eu vou lá, abro a Bíblia e olho. Eu posso ver ainda, mas chegar o tempo, irmão, que eu vou precisar de pedir uma pessoa para ler uma coisa que vier aqui. Mas enquanto eu posso, então é nesse tempo que eu devo fazer. Então veja bem isso aqui. Esta seria uma boa coisa a respeito da qual poderíamos pensar. Em tempos em que tudo está correndo tranquilo, é melhor você se preparar, pois Satanás não permitirá que isto corra corretamente por muito tempo. Por muito tempo. Você está em uma conversão agora e lute transcorrerá bem. Agora, e tudo transcorrerá bem. Você está na convenção aí, aquilo mil maravilha, não é? Mas você partirá daqui há alguns dias e você irá se encontrar com o inimigo. Talvez ele nem mesmo espera que você parta, você vai. Ele pode atacar a qualquer momento, então ele é mau, cruel, e quando ele pode, ele simplesmente age. Seja o que for que ele puder fazer ou fazer, ele o faz imediatamente, ele. Então, é melhor estar revestido o tempo todo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu acho que eu podia falar o que eu já falei aqui, umas 2 ou 3 vezes, seria melhor do que eu prosseguir em frente. Mas eu creio que vocês entenderam. Amém. Amém? Eu creio que todos estão entendendo. Que coisa é essa aqui que esse presidente, essa coisa que ele falou aqui, o profeta aplicou nessa escritura, que se nós fosse ler na escritura só aqui, para nós nessa noite, era o suficiente. No capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aqui nessa mensagem, é claro, nós vamos ler ela, vamos comentar sobre ela. Tem possibilidade de acontecer isso. Olha, Paulo está falando. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
reviste-vos, pois, reviste toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí vem o 13, né, que eu vou rematar com ele aqui de novo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Amém? É isso. Será que o que nós ouvimos hoje é um recado de Deus para nós? Amém? Nós, quando estiver em paz, quando estiver tudo correndo bem, mas o profeta diz que as pessoas buscam Deus é só em desespero. Aí busca mesmo, né? Mas vamos lembrar então a partir de hoje que deve buscar enquanto a coisa está podendo fazer. Deve orar, deve ler a Bíblia, ler as mensagens, deve vir na igreja enquanto pode, porque um dia vai chegar o tempo que não pode mais. Ou você vai chegar num lugar que queria vir, mas não tem jeito de vir. Então, nós estamos acompanhando muitas famílias que estão passando dificuldade tremenda. Hoje eu soube uma boa notícia daquela moça, aquela sobrinha minha, que nós orou por ela. Ela está internada desde janeiro pela UTI. Hoje ela sentou na cama e balançou a cabeça, com outro coração, porque o coração dela foi trocado. E os médicos ficou transbordando de alegria de ver ela com um coração novo, né, ou diferente, sentada na cama e balançando a cabeça. Também eu tive outra notícia muito boa do meu irmão Sebastião Filomeno de Moraes, como diz o irmão Reginaldo, se ele estiver me ouvindo, ele fala o nome todo, né? Que o irmão Edmaus, que nós conhecemos o irmão Kiko aqui de Tucumã, eu falei para ele ir ajudar o pai dele, que eles confiam muito nele. Ele estava muito, situação muito difícil. E eles que chegou lá e foi ter com ele, parece que chegou ontem, parte da manhã, e ficou com ele essa noite. Lá eles leram a Bíblia, e o pai dele não estava comendo, não estava podendo beber, nem tomar os comprimidos dele, remédio, e ele não podia dormir nem de lado, nem de bruços, por muito tempo. Ele disse que depois que eles conversaram, leram a Bíblia, ele falou até a mensagem que ele levou e leu para o pai dele, e ele falou: meu pai, o senhor crê que o senhor vai levantar e ficar bom? Ele falou: eu creio. Ele falou: então, se o senhor crê, o senhor vai levantar. Aí hoje de manhã, ele essa noite dormiu de costas, dormiu de bruços, dormiu de banda, e dormiu a noite inteira, e levantou cedinho, e fez uma caminhada com o filho dele. E é esse, nós orou por ele também, o meu irmão. Aí nós temos mais pessoas também, que são testemunho. Eu liguei para o irmão Roberto, ele disse que a filha dele passou por uma cirurgia, processo lá, e já estava fora de perigo, estava bem já. E ele agradeceu muito a igreja, agradeceu todos nós. Então é isso, vamos pensar, vamos buscar a Deus enquanto é tempo, porque chegará a hora que às vezes a gente não tem condição. É isso que nós estamos fazendo. Amém. Na sexta-feira aqui, na segunda, na quarta, domingo, na domingo à tarde também. Que Deus continue abençoando todos que estão nos ouvindo nessa noite com esta palavra. Essa é a palavra de Deus. Amém. Amém, graças a Deus. Esse é o nosso Deus.
E quando a gente ouve esses testemunhos, você se alegra, você chora. O quanto vale a pena estar servindo a esse Deus. O inimigo, ele tem um fardo muito pesado. Muito pesado. Ele quer que você seja escravo dele. Mas o nosso Deus não. O fardo dele é suave, é leve. Você pode sorrir, você pode chorar de alegria. Esse é o nosso Deus. Amém? Deus recompense a esses irmãos, em nome de Jesus. Queremos notificar aqui alguns irmãos aqui. Acho que é o irmão Márcio, no Distrito Federal, na cidade de Cidelândia. Uma pessoa assistindo, o irmão Dinô, a irmã Vera, o irmão Arthur, lá no sítio Ouro Branco. 3 pessoas assistindo. O irmão Geazi está nos acompanhando também pela internet, uma pessoa lá na casa dele. O irmão Wagner e família, lá na fazenda Rio Doce. Aqui não notificou, mas eu acredito que é toda a família do irmão Wagner que está aqui nos acompanhando. 12 dispositivos conectados e nos assistindo. Deus abençoe a todos vocês. Então, só lembrando mais uma vez, no domingo nós teremos a escolinha a partir das 8 horas, com as crianças e depois continuidade com toda a igreja. E no domingo nós teremos o almoço, os pais, os irmãos irão fazer o almoço para as irmãs. De antemão já vou falando para vocês que homem não é especialista assim como vocês. Mas o que vai ser feito de coração, com toda simplicidade, uma humildade. E eu creio que vai ser uma festa maravilhosa. Deus está no controle de tudo. Amém? Graças a Deus. Amado e bondoso Deus, através desses testemunhos, Senhor, o Senhor falou diretamente comigo. Quantas e quantas vezes, ó Pai, a gente faz uma visita para uma pessoa, ou até mesmo uma ligação, e ela fala assim: ora por mim, ora pela minha família. E nesta hora, Senhor, nós ouvimos aqui quão grande o Senhor és, ó Pai. O Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem nos abençoado, tem trazido os livramentos, tem trazido diversos testemunhos, ó Pai. E como nós temos ouvido, Senhor, em tempo de paz nós temos que orar e vigiar, porque o inimigo está ao nosso derredor. Nós damos graças a Deus, ó Pai, porque está ao nosso redor é o Senhor, com todas as forças que nós precisamos. E nesta hora, ó Pai, abençoe o nosso pastor, abençoe a sua esposa, a irmã Marlene, dê saúde para ela, ó Pai. O Senhor conhece as limitações de cada um dos teus filhos, mas nessa hora, ó Pai, dá força para quem está fraco, liberta aquele, ó Pai, que está em condições difíceis, mas ajuda, Senhor, o teu filho a permanecer firmado na tua palavra. Leva-nos mais uma vez, Senhor, para as nossas casas, protegidos e guardados pela mão do Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Até domingo, às 8 horas da manhã.
Bíblia, em ti eu creio. Quando a lei